Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que vocês ouvirem, né, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Estou de novo aí compartilhando tela e gravando sobre motivação, motivações, né, que mantêm a adesão, a aderência à prática. Hoje é quarta-feira, véspera, né, do dia da nossa aula. Hoje é dia 23 de setembro, né, semestre voando. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve, vamos ver se eu consigo nessa gravação, porque eu acho que tem muitos prints de tela, né? Tem muitas, a mania, né, atual, prints de tela, tem muitas scans, né? Escaneamentos aí de páginas de livros que vocês têm que ler. Eu acho que tem muito conteúdo e a própria leitura vai ser muito autoexplicativa, tá? Eu vou tentar mais sensibilizar vocês do conteúdo desses slides e, e linkar até com o anterior, que foi sobre evolução, que falava das motivações mais primordiais, né, para o nosso exercício e tudo mais. Aqui já é uma visão um pouco mais cognitivista, tá bom? Tem aqui como se fosse um índice da aula, né, os conteúdos, que inclui esse módulo e um outro que eu vou gravar semana que vem, semana que vem que vai ser dos efeitos psicológicos do exercício e efeitos negativos do exercício, tá bom? Então, falando um pouquinho dos antecedentes da prática, primeiro relembrando, né, esse modelo muito simples, mas ele vai dizer assim: a gente está lá sedentário, resolve começar uma atividade física, alguns mantêm, outros abandonam, né? Desses que abandonam, alguns depois de um mês, dois, três, recomeçam e adotam de novo um estilo de vida. Alguns abandonam por muito tempo e voltam a ser sedentários, tá? Então, isso é importante para situar de que cada pessoa vai estar num certo estágio da prática, né? Mesmo sedentários, vão ter aqueles que recém abandonaram, aqueles que nunca fizeram nos últimos, sei lá, 3, 4, 5 anos, né? Aqueles que nunca fizeram no último ano, né? Então, a gente vai estar olhando isso em detalhes, tá bom? Esse gráfico, lembrando de que em 18 meses de prática, quando você começa lá com 100% dos seus alunos, né, e lá para o mês 6, mês 9, já tem uma queda abrupta, né, da adesão à prática, né, manter a prática, aderência à prática, né. Então, com 3 meses já vai ali para ao redor de 60%, com 6 meses, né, 45%, 9 meses, 35%, né. Então, olha só, 100 alunos, vocês vão terminar, né, 6 meses, um pouco mais depois, com 30 alunos, talvez. Essa é a nossa realidade na média. Esse eu acho o slide mais importante nessa visão cognitivista, que eles vão falar assim: quais são os determinantes psicológicos? Vejam, vão ter determinantes ambientais, determinantes físicos, determinantes, né? Se tem dinheiro, não tem, se a academia é perto ou não é. O que que determina o cara começar a fazer uma prática, ou manter uma prática, ou abandonar, recomeçar, só que tenha mais a ver com a cabeça, com como ele pensa. Então, se a pessoa vai iniciar o exercício, um determinante tem várias razões, várias coisas que ocorrem na cabeça. Se eu for distinguir entre 100 determinantes, dois muito fortes são atitudes e crenças. Então, que atitude eu tenho em relação ao exercício? Será que eu acredito que realmente o exercício vai me melhorar minhas doenças, vai me trazer mais qualidade de vida, né?
O quanto eu percebo que eu tenho controle sobre a minha vida, sobre a minha rotina, né. Então tem pessoas que vão falar assim: "Ah, eu nem vou começar porque eu sei que eu não consigo manter", porque depois vem meu filho pedir uma coisa, meu marido pedir outra, meu trabalho aperta e a primeira coisa que eu largo é exercício. Então tem pessoas que mantêm ou aderem ao exercício exatamente quando elas falam: "Putz, minha vida está organizada, agora eu vou conseguir manter", né. Seja porque tem menos interferências de pessoas, seja porque está mais determinada em ser assertiva e falar: "Agora é meu momento de autocuidado". Não importa que o filho reclama, que o marido reclama, que o cachorro está chorando, vai fazer aquilo com determinação, tá. Opostamente, tem sedentários que têm atitudes de mesmo de traumas com a atividade física, né. Então, a para iniciar uma prática é completamente absurdo, assim, não tem sentido algum, se sente mal, se sente exposto, tem vergonha do corpo, né. Então, antes de mais nada, tem que trabalhar, talvez com terapia, com algum auxílio profissional para mudar essas atitudes em relação ao exercício, tá bom? Na manutenção, então o cara começou, aí ele vai continuar o exercício. Como é o que que mais determina ele manter, que a gente fala aderência ao exercício, né? Resultados psicológicos como motivações. Olha que legal. Ele se sente bem, ele sente que a autoestima está melhor, ele se sente mais orgulhoso do corpo, né. Então tudo isso tem a ver com o resultado não fisiológico ainda, né. Talvez bem no comecinho, ele pega e ele tem: "Nossa, eu tô feliz de estar na rua correndo, plena pandemia, achei uma rua vazia, vou com máscara, vou no horário que não tem quase ninguém", né. E lá eu tô vendo vida, tô vendo as pessoas de longe, tô vendo a natureza, os pássaros, né, que alívio, que delícia, né. Habilidades autorregulatórias, né, vai um pouco na linha do controle, mas também de falar: "Olha, eu aguento a dor, isso vai passar, né, eu vou manter, eu vou persistir". Eu vou ser firme, assertiva para, né, para não deixar ter muitas interferências nesse meu momento de prática. Eu não vou me estressar se não acontecer a prática do jeito que eu gostaria que fosse, né. Aparece um cachorro, começa a latir para mim ou começa a chover, né. Como é que eu me autorregulo nesses imprevistos, né? Como é que tá o meu autocontrole emocional, né. Daí, se a pessoa abandona, olha que louco isso, um dos principais fatores é a intensidade do exercício. Então eu percebo que o exercício foi extenuante demais ou fraco demais para mim, né. Então eu não levanto o dia seguinte com dores, eu me sinto exausta por uma semana inteira, eu tenho aquelas dores tardias, né. O sedentário, às vezes, no dia seguinte ele fala: "Nossa, estou super bem, achei que ia ficar dolorido", só que às vezes a dor vem 2 dias, vem 3 dias depois. É louco isso, né. É um sistema, né, maluco, eu não sei explicar fisiologicamente, mas eu já vivi isso diversas vezes, né. Aí você fala: "Não, mas aí que você tem que fazer de novo". Mas aí você também tem que aprender a ter a consciência do seu corpo, dos seus limites, para não extrapolar esse limite e eventualmente ficar com alguma lesão ou uma exaustão, né. A gente sabe que uma exaustão exacerbada de exercício pode gerar uma baixa imunidade imediata ao fazer exercício. Isso é muito um paradoxo, né. O exercício aumenta a imunidade, sim, a doenças, mas logo após um exercício muito extenuante, essa imunidade tem uma queda, né. Então o que a gente não quer
é que a pessoa se exponha, né, demais nesse sentido de ser um exercício extenuante ao extremo, né. E aí, quem vai recomeçar vai falar assim: "Puxa, o que que eu atribuo, né, eu ter parado o exercício? Ah, eu parei o exercício porque minha vida estava bagunçada, porque eu não tinha ajuda para cuidar da casa, para cuidar dos filhos. Agora eu já tenho tudo isso, vou conseguir manter". Então eu vejo atribuições externas a mim, né, e que mudaram, né. Se eu atribuir algo interno, por exemplo: "Ah, eu não dou para exercício. Ah, eu sou doente, eu não posso fazer. Ah, eu não me dou para isso, essa não é a minha praia, eu sou melhor nas artes, em pintar um quadro, em recitar uma poesia", né. Então, o que a gente atribui determina mais se eu vou ou não manter, recomeçar de novo uma tentativa de fazer exercício, né. E o que a gente já falou, a autoeficácia, a confiança. Eu confio na minha capacidade de fazer exercícios, eu confio que eu vou manter, eu confio que isso vai me fazer bem, eu confio que o exercício realmente vai, ajudar a melhorar minhas doenças, né. Então, esse slide é muito central de todos, eu diria que tem aqui, porque para cada indivíduo, eu pego lá um indivíduo sedentário, eu vou ter que estar tateando, perguntando coisas a respeito das atitudes, a respeito da percepção de controle que ele tem da vida dele, né. Durante um treino, eu tenho que estar atento se as pessoas estão se sentindo bem, estão tendo reações positivas, afetos positivos, né. Dosar muito bem essa intensidade do exercício, né. E eventualmente, para quem está querendo recomeçar, tá vendo como é que ele atribui, o que que ele ficou com más experiências, né. Tudo bem? Aqui vem uma série de slides que estão enfatizando, né, a linha ainda intermediária da cognição e de algo mais básico, que eu diria que até pode se linkar com a psicologia evolucionista. De um lado tem uma pessoa, né, que busca ter um orgulho, né, da atividade física dele, por outro, alguém que passa vergonha, que fracassou, né. Então, que comportamentos estão associados a esses 2 sentimentos, o orgulho e a vergonha, né. Aqui já é no rendimento. Aqui, teoria da interação entre a competência e a motivação. De novo o afeto ali, olha, alegria, ansiedade, orgulho, felicidade, vergonha, mediando essa motivação, né. Então eu tenho lá motivações né, intrínsecas, extrínsecas, tenho o reforço de alguém, tenho a minha autoestima, né, o quanto eu me sinto competente e controlo, né, os estímulos ao meu redor, me sinto no controle da minha vida, né. Então essas combinações vão determinar a minha motivação, né. Muito comum na literatura, né, a gente falar: "Ah, psicologia é importante porque tem a ver com motivação", motivação, mas o que que é a motivação? Né, ela tem muitos fatores associados, a gente já falou de motivações intrínsecas e extrínsecas no MIT conjunto, né, já citamos a autoestima, falando de autoeficácia, autoconfiança, e aqui entra esse lado dos humores, dos afetos momentâneos, né, que vão determinar uma motivação alta ou baixa. De novo, então, fatores pessoais se juntando com fatores situacionais para praticar algum esporte, alguma atividade física, tá bom? Leve em conta essa complexidade, falando de novo vários fatores que interferem, mais esses pessoais, esses daqui da situação, para a motivação atual para o rendimento.
que fala até hierarquia de motivos, né? Eu acho que tá aqui. Então tem um cara antigo, né, o Maslow, que ele falava assim que a gente primeiro tinha motivos mais básicos, fisiológicos, de segurança, era como uma pirâmide, né? Aqui estavam os básicos até chegar na autorrealização. Com o tempo ele foi mudando e viu que as coisas não eram tão assim escadinha, né? Que os fisiológicos, eles são importantes, eles começam, mas eles se mantêm ao longo de uma prática, né? De segurança também, são básicos, mas se mantêm. E claro, a autorrealização vai começar lá pelo meio, não é logo do comecinho. Então, imagina assim, quem inicia uma prática, um sedentário, ele tem lá motivos de saúde, mas basicões, né, de ter força muscular para conseguir caminhar, subir uma escada, não ficar com o coração tão disparado, né? Aí ele quer se sentir num ambiente acolhedor, motivos de segurança, não ser assaltado na caminhada, sentir que está num ambiente seguro, né? Aí, com o tempo, ó, não é logo de cara, ele chega lá sozinho, ele vai tendo, depois de um tempinho, motivos mais sociais. Faz um amigo, conversa, quer encontrar de novo o amigo, né? E aí ele percebe, puxa, eu me identifico, isso é legal, estou me sentindo já parte do grupo dos corredores, eu me orgulho de falar para todo mundo que eu corro de manhã, que eu caminho com meus cachorros. Então começa a vir a autoestima. E a autorrealização já é algo bem mais amplo. Eu me sinto realizada naquilo, né? Aquilo me dá uma satisfação, um orgulho, uma gratificação, né? Entenderam esses motivos? Acho que é muito simples, ao mesmo tempo não são assim automaticamente atingidos só na primeira aula já, né? Eles vão num crescente. E é interessante que quando a autorrealização é alta, né, às vezes a próprio motivo mais fisiológico de segurança pode até diminuir, que já não importa tanto, né? Se eu me sinto bem fazendo aquilo, já não me importa se eu não tenho todo aquele retorno fisiológico, se eu não tenho segurança, não me sinto tão segura naquele ambiente, eu já começo a explorar outros ambientes, uma corrida numa floresta com em revezamento, alguma coisa que gera algum senso de menos segurança ao mesmo tempo de realização, né? Aqui, olha, eu vou passar muito rápido. Tem um monte de exemplos de pesquisas que perguntam assim: quais são os seus incentivos para iniciar num esporte? Eu vejo assim que cada pesquisa vai achar uma resposta, né? Muitas vezes a nossa cabeça não sabe direito o que a gente quer, o que a gente. E aí a psicologia evolucionista, a psicanálise vão ali na base, na coisa mais básica do ser humano, quer ter o apego, quer ter gente amiga junto, quer socializar, né? E às vezes quando a gente vai numa pergunta muito cognitiva, a gente acaba falando coisa, eu quero emagrecer, tá aqui, né? Eu quero preencher meu tempo livre, eu quero ficar com saúde. São genuínas, não estou dizendo que não são genuínas, mas elas falam muito pouco em termos de mudanças de comportamento, muitas vezes, né? Elas são intenções, são da mente. O quanto elas geram mudanças de comportamento, fica aqui a crítica da psicologia evolucionista, da psicanálise. Então vamos ver, olha, aqui outra perguntinha: o quanto homens e mulheres escolheriam, quais são as razões para ser ativo? Para me sentir melhor. Ó, controle de peso, mulheres é a barrinha de cima, né? Mulheres muito mais do que homem, preocupação, né, com autoapresentação corporal.
e vai embora. Vários outros fatores, né? Aqui já são motivações para correr, né? Algumas que são compartilhadas por outros, né? Outras atividades de lazer e algumas que são específicas para a corrida, né? Então, ganhar um condicionamento físico, saúde. Ó, aqui no sentido addiction, no sentido de ser uma droguinha do bem, né? Eu sou viciado em correr. Né? Isso é difícil alguém falar, eu sou viciado em teatro, viciado em filmes, hoje em dia dá para dizer, né? Em séries, principalmente, Netflix. Mas aqui tem outros, olha, bem-estar social, desafio, status, né? Que mais? Aqui, dando, vocês talvez tiveram esses conteúdos com Alex, com Douglas, né, em políticas públicas para a saúde, para a educação física. Então, vai mostrar como quem faz atividade física vai ter vários correlatos ou determinantes, né? A depender do segmento da população, raça, sexo, idade, a depender de determinantes psicológicos, biocomportamentais ou socioambientais, né? E a depender também do tipo de atividade física, da época do ano, a complexidade dessa atividade física, a fase que eu tô de manutenção, adoção. Então, isso para mostrar como tem muita complexidade envolvida, né? No ato de começar, manter uma prática. O que a gente vai falar mais é do psicológico, né? Mas eu vou mostrar nos outros slides um pouquinho do relembrando que vocês tiveram com Alex e com Douglas. Aqui é um teste, né, de predição, né, que pega o R, né, um tema aí da estatística, que vai ver o que é que determina o exercício, né, o comportamento de se exercitar. Né? E um fator preditor muito forte nessa regressão, análise de regressão múltipla, são as barreiras. Né? Que barreiras que o indivíduo percebe para ele se exercitar ou não se exercitar. Né? Então, mais do que idade, sexo, as barreiras têm um peso muito grande. Né? Então, se eu fosse um administrador de políticas públicas, eu entraria em detalhes aqui. Quais são essas barreiras? Né? Como elas variam para homem, mulher e tal. Então, barreiras fortes atribuídas às pessoas é a falta de tempo, de energia e de motivação. Ó, aqui em porcentagem, aí tem barreiras moderadas e barreiras menores, tá? Uma psicologia ainda vai dizer assim, de que o tempo é percepção. Se eu sinto que eu vou morrer por não fazer exercício num dia, né? Um dia eu tô lá com a agenda lotada, no dia seguinte o médico fala: você faz exercício ou você vai morrer. Eu vou achar brecha em agenda. Então, mesmo com o mesmo, né, tempo, as mesmas demandas, eu vou conseguir achar meia horinha por dia para fazer exercício, né? Talvez por uma ameaça e com o tempo, né, se tudo der certo, transformando essa ameaça num senso de realização, de gratificação, de orgulho por estar fazendo, né? Olhem com calma, aqui tem mais, ó, vários fatores e se ele é positivo, negativo ou neutro em relação a participar de programas de exercícios supervisionados, tá bom? Tanto determinantes pessoais quanto determinantes ambientais. Aí, de novo, né, na mesma linha, a gente vai ter esses determinantes todos, ambientais, pessoais, comportamentais e ambientais, nos próximos 3 slides, falando se é positivo ou negativo. Então, olha, demográficos. Aumento da idade é negativo,
Por quê? Quando eu aumento mais a idade, a chance de fazer atividade física diminui, certo? Então, deem uma lida para relembrar, vale a pena. Socioculturais, ambientais, demográficos e cognitivos tem mais a ver com psicologia, muito mais os cognitivos, né? As barreiras percebidas, conhecimento, né? Socioculturais, ambientais e da histórico e execução de exercícios também. Se tem um aspecto positivo, negativo, desconhecido, tá bom? Aqui de novo, falando de outra forma, quais são os benefícios percebidos pelas pessoas para fazer exercício? O que elas falam verbalmente? Quais são as barreiras principais percebidas? Né? A gente que às vezes é da área ou gosta de exercício, mesmo sem ser da área, é difícil alguém falar é chato se exercitar, né? Mas um sedentário vai incluir muito essa fala. É chato, eu tenho preguiça, estou desmotivado, não tenho tempo, cansa muito, né? É inconveniente, tem que ir para o lugar, depois tem que tomar banho, depois você vai para o trabalho cansado. Então, todos esses argumentos a gente tem que ter contra-argumentos. Não, mas é só no começo que você fica cansado. Depois de 3 meses, você vai ver que você já vai estar ao contrário, você vai fazer as coisas do seu trabalho com mais disposição, com menos dores corporais, né? É bem legal a gente já estar atento a isso. Aqui são barreiras, né, para uma participação igualitária, né? Então tá atento, por exemplo, mulher, como é que tá a mulher na sociedade que a gente está? Tem igualdade, ela tem oportunidades, ela tem locais para deixar o filho, né, para ser tratada com respeito, né? Então tem uma lista de, né, de fatores que podem estar influenciando nessa igualdade ou não da nossas oportunidades de prática. Aqui lembrando das políticas públicas, né, como é importante ter instalações, como é importante ter setores responsáveis cooperando, ter apoio político, né. Daí, outro tópico, vão ter só mais 2 tópicos que eu acho importante estar sinalizando, motivando vocês a olharem. Aqui relembrando a importância da ciência, né, em todas as nossas escolhas, todas as nossas orientações para formar, né, formar o nosso background educacional, para então atuar com os alunos. Vejam, quando a gente pensa em modelos, muitos desses modelos que estão aqui listados, eles são semelhantes ou são incorporados por modelos de saúde. Então, eu teria um modelo. Quando que a pessoa, por exemplo, adere a um tratamento de câncer ou começa em um grupo para parar de fumar, né? O que determina quem realmente muda comportamentos de saúde e quem não muda? Então, eu listei aqui pelo menos 13 modelos que têm a ver, que fazem a mesma aplicação na saúde e fazem no exercício também, né? Então, a gente pode estar falando cada um, mas não é minha intenção. Tem livro só sobre isso. Vocês devem ter tido alguma coisa em políticas públicas, né? Autoconfiança, eu enfatizei bastante já, né? Então, a autoconfiança é, para alguns modelos, central. Se eu tenho essa autoconfiança, todo o resto vai fluir, todo o resto vai se abrindo, as barreiras vão saindo do caminho, né? Percepção de controle, a gente falou ali nos primeiros slides, né? Deixa eu ver mais algum aqui, ó. Teoria da decisão, qual a minha expectativa em relação à atividade física? Que valor que eu dou a ela, né?
Autorregulação, também já falei, o quanto eu consigo administrar não só a minha disciplina, a minha organização diária, quanto os meus afetos, né, minhas sensações boas e ruins a partir do exercício, né. Eu vou deixar vocês perguntarem, né, a lista do livro que eu uso é do Biddle e Mottri, é muito bom, tá por aqui em algum canto. Eu vou até anotar aqui, para caso não esteja, acho que não está ainda nesse módulo, porque eu continuo no outro, mas aí eu mostro para vocês esse livro, para quem tiver mais interesse, tá bom? Aqui falando, né, nem mesmo os modelos, as teorias não explicam todo mundo, né? Um indivíduo vai ser melhor explicado por um modelo do que por outro. Além de tudo, lembra aquele lá no comecinho que a gente falou, sedentário, ele começa. O próprio sedentário, ele pode ter um momento de pré-contemplação, contemplação e preparação. Então, são mais 3 etapas antes de iniciar a ação em si e manter. Aquele aderiu, né, aquele teve adesão e aquele está tendo aderência, ele mantém a prática, né. Para dar um exemplo mais claro, o slide seguinte, ele fala assim, ó: "Eu não faço atividade física e não tenho intenção de começar". É um sedentário ali, determinado por enquanto. Eu não faço atividade física, 2, mas estou pensando em começar. Esse já está com alguma crença, alguma atitude mais positiva, tanto em relação à atividade física, quanto a ele conseguir ter controle sobre a vida dele, né. Então, talvez aqui é o 2, né, aqui não tem nem o 1. O 1 ele tá fora, que ele fala: "Odeio, tenho raiva de quem faz, não quero nem ver um tênis na minha frente". Tô exagerando, mas tem gente assim, tá. Aí esse daqui tá pensando, esse daqui tá já ali pensando mais forte, vendo onde ele vai correr, que rua que é legal. Esse daqui já foi comprar o tênis, já fez um joguinho ali de um shorts, uma camiseta e já está quase ali para começar a prática, né. E aí tem aquele que começou, mas irregular, tem aquele que começou fazendo já 6 meses, aquele que faz há mais de 6 meses e aquele que fazia há 6 meses, mas parou. Aí ele recomeça de novo, né, não sei em que etapa, né. Isso para dizer que com cada uma dessas pessoas, vocês vão ter que agir de forma diferente no estímulo psicológico, tá bom? Entendê-los, né, de forma diferente. Principalmente esses 2, né, gente? O cara não tem raiva, não tem intenção nenhuma de começar. Esse daqui já tá pensando, esse daqui já faz um pouquinho, faz bastante. Esse daqui também tem que ser compreendido. Ele parou, fazia, pode ser que ele ficou com baita trauma, pode ser que simplesmente ele vai, né, aconteceram problemas, ele vai retomar em breve, né. Então, aqui vem falas, né, exemplos, né, de processos cognitivos e processos comportamentais. Então, por exemplo, elevação de consciência. Eu me lembro de informações que pessoas me deram pessoalmente sobre os benefícios de exercícios, né, ou advertências sobre os riscos da inatividade, ou eu sinto que seria um melhor exemplo para os outros se eu me exercitasse regularmente, né. Então aqui vocês vão ver várias falas de exemplos. Leiam, acho que vocês vão começar a se familiarizar com essas coisas de contracondicionamento, autoliberação, controle de estímulo, ou autoliberação, eu digo a mim mesmo que eu sou capaz de manter o programa se eu quiser.
eu coloco coisas pela casa para lembrar-me de fazer exercícios, né. Então tudo são vieses que vão fazer você se lembrar cognitivamente de fazer exercícios, tá. Tá dando até calor aqui. Vamos lá, né. Olha, vou indo mais rápido, mas aqui vai dizer assim: se você escolheu a sua atividade física, choice, sua, né, o quanto você vai na academia, né, por semana é muito mais vezes do que quem não escolheu. Quem não escolheu tende a abandonar. Então imagina que eu falo lá: "Ah, eu vou sortear, umas aulas grátis na academia". Aí a pessoa queria pegar uma aula de bicicleta, né, spinning lá. Só que o sorteio dela foi para musculação, e ela não gosta. Então, se ela não escolheu, a tendência dela diminuir a prática é muito maior do que quem realmente escolheu, tá bom? Aqui falando do reforço, da recompensa, né? E olha que irônico, né? Quando você tem uma recompensa, a motivação intrínseca, expressada através do tempo gasto numa tarefa, em diferentes condições de recompensa. Quando você tem uma recompensa esperada, por incrível que pareça, o tempo que você fica na tarefa, em porcentagem, né, é menor do que quando você não tem uma recompensa ou quando você tem uma recompensa que hora vem, hora não vem, né. Imagina que eu falo assim: "Ah, quem assistir a aula vai ganhar um chocolate", né. Todo mundo que vier na aula vai ganhar um chocolate. Chega uma hora que vocês não vêm mais na aula, né, não tem mais graça também ir na aula por causa do chocolate. Eu não quero chocolate, alguns dias eu não quero chocolate, para que eu vou na aula então? Então eu acabo invertendo o sentido, para que era a aula? Era para ganhar chocolate ou era para eu aprender? Era para eu me realizar, de estar mais próximo, de ter uma formação básica para atuar aí no mercado, né. Então aqui é sem reforço, né, sem o reward, né, a recompensa, e aqui a recompensa inesperada. De vez em quando eu dou chocolate, de vez em quando eu deixo o prazer da aula em si. Aí vem as intervenções, que é a última parte, que vai falar assim: temos todas essas intervenções, tá? Elogio, recompensa, né, autorreforço, habilidades autorregulatórias, estímulos, prescrições de exercícios individualizadas, metas flexíveis, decisão balanceada vai ter um slide demonstrando, automonitoração, organização do tempo, suporte social, autossentenças positivas, associação ou distração, né? Que a gente falou até, o pessoal ouve música na academia, vê um filme enquanto está na esteira, né, para distrair mesmo, né. Práticas cognitivas e visualização de novo, né, só que agora no sentido de iniciar uma prática, de manter uma prática. Prevenção do relapso, vai ter um slide só disso, falando como que eu previno quando eu tive férias e acabei não fazendo exercício, quando eu tive uma viagem de trabalho que me mudou o fuso horário, eu não tinha mais minha academia, o que que eu posso fazer, né, para me reestruturar cognitivamente, ao mesmo tempo ter metas muito flexíveis, né. E por último, as estratégias educacionais. Alguns são autoexplicativos, né, suporte social, por exemplo, e alguns a gente vai falar aqui mais na frente, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho desse lado tudo que é ganhos e tudo que tem uma balança, né. O cara tá pensando: "Faço ou não faço exercício? Poxa, eu vou melhorar minha condição física, eu vou perder peso",
eu vou ter mais saúde, eu vou ficar mais atraente, meus filhos vão achar legal me ver mais ativo, né, eu vou ficar mais confiante, com maior autoconceito. Por outro lado, eu vou ter menos tempo para diversões, menos tempo com a família, com o trabalho. Meu chefe vai achar que está tomando tempo do meu trabalho. Eu posso parecer meio ridículo me exercitando, porque eu tô meio gordinha, meio fora de forma. Então vejam, é uma balança ali que eu estou colocando. Se o seu aluno, né, cliente, ele verbaliza isso, vocês podem estar contra-argumentando, né? Ah, estou fora de forma. Imagina, quantos estão na rua caminhando fora de forma? O pessoal não vai estar nem aí. Você pode até também usar uma calça mais larguinha, confortável, só para você se sentir menos olhado nas formas corporais, tudo isso, mas nem liga. Então, vocês podem estar estimulando, né? Quando a pessoa verbaliza, fica muito mais fácil da gente estar apoiando esse novo aluno aí, né? Aqui, só para dizer o quanto a atitude da esposa em relação à adesão ao marido a um condicionamento físico poderia ser o contrário, tá, gente? É, poderia, o quanto a atitude positiva ou a negativa afetam, né? Então, quando a atitude positiva é alta, melhora muito mais a adesão. A adesão é excelente, né? Quando a atitude é negativa, né, a adesão tende a ser muito menor, né? Média ou ruim, o padrão da adesão. Aqui, né, estratégia McDonald's, né? Quem foi o funcionário do mês, mas aqui no sentido assim, quantos acumularam, olha, ao invés de ser metragem, tempo no sentido de ser o melhor, né? É em minutos de natação. Ele pode ter feito devagarzinho, pode ter feito, né? Mas ele estava lá, 300 minutos de natação no último mês. São reforços, né? Aqui era um experimento onde tinha um sinalzinho colocado perto da escada, estimulando as pessoas a usarem a escada e menos o elevador, né? E no momento em que o sinal estava lá, o avisinho, as pessoas usaram a escada. A hora que retiraram o aviso, as pessoas, depois de um tempo, voltaram a usar de novo o elevador. Isso é para mostrar como a gente é um bichinho muito condicionável, né? Parece que precisa de lembretes mesmo para algumas coisas, né? Vale a pena. Ainda bem que por um lado funciona essas coisas, né? Efeito do feedback, né? Feedback individual e de grupo sobre a adesão, né? O individual funcionando mais, tanto durante o programa como na manutenção do programa, 3 meses após, tá bom? Aqui falando de novo exemplo, né? Perto de uma escada, ao invés de usar a escada rolante, usar a escada e ficar fortinho, né? E lembrando como isso ajuda a gente a lembrar de mudar comportamentos. Mesma coisa com mais detalhes, com mais conteúdo, por que que as pessoas fazem exercício. Então, conscientizando, que é aquele último item lá, o educacional, né? Aqui já é um pacote, né? Tem um pouquinho de tudo. Tem no começo, né, procurando as razões para se exercitar, tomando aquelas decisões, prós e contras, encontrando suporte social. Daí, depois, para manter a atividade física, estabelecer metas flexíveis, fazer um automonitoramento, autorreforço, procurar lembretes, para evitar aquele começa para, né? Você vê que começa para se usa muito, né, esse termo nas dietas, né? Exercício é a mesma coisa. Qual que é o meu plano de contingência, né? Quando surgir um problema, o que que eu posso fazer para encontrar um caminho de resolver esse problema e ao mesmo tempo
Ah, eu tô viajando, eu vou fazer uma corrida estacionária antes de dormir, né. Eu não tenho academia, mas eu vou fazer umas abdominais na cama, umas flexões de braço. Pelo menos eu sinto que eu não perdi o hábito do exercício, tá. Aí melhorando o conhecimento sobre atividade física, aqui no intuito do seu aluno ficar, né, autônomo, né, eu não preciso ficar dependente do meu professor, isso para alguns alunos é fundamental, né, principalmente em momentos o professor tira férias, o professor, né, às vezes adoece e o aluno sabe um mínimo para manter a prática dele, tá bom? Aí aqui já é prevenção do relapso, né. Então quando que há um alto risco de eu ficar inativa, né, como que eu administro esse tempo? Como que eu corrijo as minhas expectativas? Então leiam, acho que vale a pena, né, quase eu já saber que a pessoa vai ficar nesse vai e vem, abandona, né, vai largar de novo por 6 meses a prática, vai perder todo aquele condicionamento sofrido que teve nos primeiros 3 meses. Como que eu faço para evitar com que ela caia na tentação de voltar a ser sedentária, né? E aí, vem mais algumas dicas, né, o alvo é aumentar os comportamentos positivos, meio que dizendo, os negativos vão estar lá de todo jeito, a dor, o cansaço, né. O descanso é fundamental, atividade física é algo complexo que precisa de vários, né, vários agentes atuando para a pessoa se transformar. Né, vocês veem, ir para um país desenvolvido é muito mais fácil, né, fazer atividade física. As pessoas moram em casas legais, tem um ambiente mais arborizado, mais calmo, né. As pessoas gastam menos tempo no transporte público, nas condições mais, externas, né, para ir para um trabalho, então elas ganham mais tempo livre, né. Então leiam. Aqui lembrando como que deve ser o exercício físico em uma empresa, né. Poucos funcionários vão, por livre e espontânea vontade, querer fazer, né. Por isso que a laboral, que é imposta, que eles são lá 15, meia hora no máximo por dia, né, ela é tão importante, né, de estar inclusa dentro da jornada de trabalho, sem aumentar essa jornada de trabalho, né. Ter médicos, ter trabalhadores, com baixa escolaridade mais objetivados, né. Então leiam aqui, tem algumas dicas que são importantes para a gente estar pensando nesse apoio dentro de uma empresa, que é incrível, né, muito bom, exceto quando a empresa também vem com o intuito de explorar mais o trabalhador, né, aí é complicado mesmo. Ou fazer uma fachada de que tenham cuidado com o trabalhador, tem lá uma sala de massagem, uma quadra de futsal, e no final não tem a laboral durante o trabalho. Fica lá só de enfeite para alguém ver, às vezes para amenizar aí, né, processos judiciais de que a pessoa se machucou no trabalho e a firma fala: "Ó, a quadra tá lá, a sala de meditação tá lá, ele não usa porque não quer", né. Então isso é bem complicado. Mas no geral as empresas inteligentes que cuidam do trabalhador têm interesse que ele seja bem cuidado e tenham não só um rendimento como uma saúde melhor. Os efeitos são nítidos das empresas que investem nisso, né. Então aqui mais alguns tópicos, lembrando como prevenir com que as pessoas parem, né, olha que legal, corrigir o desejo de que eu deveria fazer atividade física para eu quero fazer atividade física, né. Leiam, tragam dúvidas, aqui já é um scan, começou pequenininho, mas é a continuação,
né, começou grande, foi pequenininho, exatamente que elementos são fundamentais para aumentar a adesão. Ó, tornar exercícios agradáveis, né, ter feedback individualizado, discuta assuntos em pequenos grupos, várias dicas. Aqui já pensando em exercício em ambientes escolares ou comunitários, pense em um bairro, em algum grupo de uma comunidade pequena, né? Dicas também. E aqui, como falamos de escola, né? Aqui são crianças de 10 a 19 anos. O que que elas consideram muito importante para ser ativa? Olha lá, a alegria, né? A diversão, né? Pesando bastante. E aqui os principais obstáculos que tem a ver com a falta de tempo. A falta de tempo é aquela história, é a razão principal, mas quando a gente coloca como prioridade qualquer coisa na vida, a gente acha tempo, né? É muito louco isso, como a gente manobra isso, né? E aqui, de novo, falando de, né, ter mais tempo, e outros fatores entre homens e mulheres, né? O que que faz as pessoas aderirem mais quando o parceiro vai junto, a mulher tende a aderir mais à prática, né? Mudanças que encorajariam, né, canadenses a serem mais ativos. Que legal, né? Acabando, né? O que que a gente dicas agora do Hoffman e Harris, o que que é que vocês podem estar pensando para começar a se exercitar? Leiam, comece com exercício leve, estabeleça objetivos reais, né, verdadeiros, e vai embora. Leiam bonitinho, nossa reflexão para estar terminando, tá? Então, reflitam principalmente sobre o slide 7, que são os fatores psicológicos, como se aplicam esses fatores para você. Coloque em prática algumas das sugestões colocadas aqui, de acordo com seu estágio de atividade física e suas motivações ou barreiras. Relate para um amigo o que que você está fazendo. Se você não está com ninguém que possa compartilhar isso, relate alto para você mesmo. O ato da gente falar alto é como se a gente tirasse uma outra forma de organizar o conteúdo que está lá dentro da cabeça. E aí se contra-argumente, se vocês falaram alguma frase negativa. Ah, eu estou muito cansado, vai me cansar mais ainda o exercício. Contra-argumente, puxa, mas talvez você vai com o tempo se sentir melhor, todo o seu corpo vai se sentir melhor. As dores, o cansaço do exercício é diferente do cansaço do cotidiano, né? Então, achem essas frases negativas e contra-argumente. Ou então, contra-argumente as ações que você tem feito que não são tão construtivas. Ah, eu estou me perdendo nas séries, estou vendo série demais e acabo não tendo tempo para dormir, para estudar. Então, eu preciso estar me organizando, né? Então, mais uma tarefinha de reflexão, e a gente vai continuar esse bloco com esses efeitos psicológicos, teorias do porquê a atividade física ajuda, né? Com consequências boas psicológicas e como fazer pesquisa nessa área. Tá bom, meus queridos, vamos então interrompendo aqui a gravação. Agradeço a todos mais uma vez, espero que vocês estejam bem, se mantenham bem. Anotem, perguntem, levem para o nosso Meet conjunto, tá bom? Beijão, fiquem em paz. Interrompendo.